Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui para contar uma nova história. Será que ela vai ser tão legal quanto a anterior? É uma história que é tão surreal que às vezes até eu não acredito. E isso tudo aconteceu primeiro por um pensamento. Eu lembro que quando começou a surgir esses assuntos de TDAH, eu comecei a ficar bem interessado. Eu vi até um tweet uma vez sobre, sabe o que é TDAH? Com certeza feito por uma menina de 15 anos, e eu tava ali super, eu acho que eu tenho isso aqui. E daí eu fiquei ficcionado, assim, comecei a sair pesquisando por tudo, porque na minha visão eu era burro. Que eu não prestava atenção não era porque eu perdi o foco, é porque eu era apenas um menino burro que não estava conseguindo fazer os deveres, aprender inglês, fazer as coisas, as atividades. Eu sempre tive muita dificuldade. E a partir daí eu comecei a querer entender um pouco melhor e se realmente eu tinha. Eu queria um diagnóstico, né, de algum profissional para me dizer de fato assim, olha, você realmente tem isso aí, porque isso eu sei que ia me ajudar. Porque a partir desse momento, se eu me sentir julgado, eu já saio falando para as pessoas, eu tenho um TDAH. Eu não prestei atenção no que tu falou 5 vezes seguidas, tu não vai me xingar porque eu tenho TDAH. Aí eu fui pesquisar um médico, e eu sou o tipo de pessoa, não sei vocês, mas quando eu pesquiso um médico, eu nunca pensei em pedir indicação. Eu sempre fui uma pessoa que ia no Google, pesquisava, sei lá, psiquiatra, Zona Sul, Rio de Janeiro, encontrei um nome lá e pensei assim, ok, vou nele. O cara não estudou? Ele não estudou para estar ali? A minha cabeça estudou, tá apto a me dar um diagnóstico. Então eu acabei procurando, achei e fui nele. Como eu já sei que eu tenho uma dificuldade imensa de ir no médico, porque eu não consigo prestar... Imagina, se eu já não consigo prestar atenção numa conversa normal entre amigos, imagina com palavras que não estão no meu vocabulário, que não estão na minha mente. Palavras que são sinônimos muito diferentes das que eu uso. Então eu levei o meu marido para ir comigo para... Amor, você vai ser o meu entendedor, o meu tradutor. Porque eu queria que você memorizasse as coisas que ele vai me falar, para eu não sair daqui achando que eu estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra. Ele, beleza, vamos e tal, não sei o quê. Ou seja, isso praticamente já é, propriamente dito, um diagnóstico de TDAH. A pessoa que precisa levar alguém para decorar as coisas para ela, porque ela não consegue, ela perde o foco. Mas foi lá, eu e meu marido, a gente chegou na sala. Isso é até bom porque isso é uma prova de que essa história realmente aconteceu, que eu tenho uma testemunha. Enfim, fomos no médico, chegamos lá. Ele, só para vocês terem uma ideia de como que ele era um senhor careca, branco, mais ou menos uns 70 anos por aí, usava óculos. Daí eu cheguei na sala dele, até tudo aí, tudo normal, sentei e ele perguntou: o que você tem? Qual é o seu problema? E daí eu falei que eu acho que eu tinha TDAH. A partir deste momento, ele já começou a me tratar como se eu tivesse uma disfunção cerebral. Então ele já nem mais perguntava as coisas para mim. Ele olhava para o meu marido, perguntava para ele sobre mim, e eu fiquei ali só assistindo tudo e deixando as coisas acontecerem. Até o momento que ele olhou para mim e eu acho, na minha visão, que ele sentiu que eu era uma pessoa triste. Ele tirou da cabeça dele que ele me viu, me olhou e falou assim, esse cara é triste. Ele levantou e falou o seguinte, levanta. Daí eu levantei e ele anda daqui até lá, pela sala, assim. E uma sala pequena, gente, era uma sala de, sei lá, de 50 metros quadrados. Eu nem sei quanto é 50 metros quadrados, mas eu acho que é pequeno. Então, mas é pequeno, é tipo uma sala, o tamanho de uma sala, menor que uma sala. É pequeno. E daí eu andei na frente dele, do meu marido, e daí ele falou assim, desfila. Deu, desfila? Desfila como se estivesse numa passarela, desfila. Quando eu me vi, eu tava ali desfilando, de frente para os dois,
numa sala de um psiquiatra. E daí ele olhou pra mim e ele tirou um diagnóstico só no meu desfile. Tá explicado, por isso que tu é triste. Eu, hã? Eu nem vim aqui por conta disso. E daí ele falou assim, você tem que andar... Sabe? Daí ele primeiro fez uma pergunta, sabe por quê a galera do samba é animada, é divertida, tá lá na avenida rindo, uou, 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 e fazendo, gente, fazendo todos esses gestos. Uou, tá lá na avenida, oi, 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 fazendo essas coisas e eu... Sabe por quê? Deu? Não faço a mínima ideia. Ele olhou pra mim e disse o seguinte, porque eles andam balançando o quadril de um lado, daí começou a fazer assim, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro, andando na minha frente de uma maneira assim, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Cada vez que você move o seu quadril assim, com a bunda, tem que rebolar bastante a bunda. Tudo assim. Cada vez que você faz esse movimento, você libera serotonina, que vira dopamina e vai pro seu cérebro. Eu fiquei, gente... Ah, um parênteses. Só o meu marido sempre reclamou a vida inteira que eu boto muito sal na comida. Eu sou uma pessoa que ama o sal, gente. Adoro comer comida salgada, assim. Botar um sal do Himalaia, sabe? Botar um temperinho, eu adoro. Comida salgada, eu amo. Eu botava muito sal e o meu marido sempre reclamava, falando que era perigoso, que eu tenho que olhar a pressão, etc, etc, etc. E ele chegou, botou o médico, botou o dedo assim no meu olho, olhou pra baixo e falou, você precisa comer mais sal, tá comendo pouco sal. Nem o meu marido acreditou, eu olhei pra mim e falei assim, viu? E meu marido, meu Deus. E daí a gente sentou, né, de frente pra ele, os dois, e veio a parte final. Ele fez novas perguntas pra mim e fez a última pergunta. Você trabalha com o quê? Eu olhei pra ele e falei, eu sou humorista. Dele, me olhou nos olhos, ficou uns 3 segundos e me falou, mas você não é engraçado. E não satisfeito, ele me receitou um ansiolítico, pediu pra eu comer mais sal, andar rebolativo e provavelmente procurar um outro emprego. Mas enfim, como vocês me conhecem, eu acabei sim tomando 1 semana desse ansiolítico, comecei a andar mais rebolativo, comecei a comer mais sal, até o ponto que eu percebi o quão maluco eu tava de não ter pedido indicação pra alguém. Moral da história, procure ajuda, mas peça recomendações. É isso. Beijo, tchau, tchau.